Seja bem-vindo ao canal Alquimize-se. Eu peço que, se esse conteúdo contribui de alguma forma com o seu autoconhecimento e expansão, que você apoie o nosso canal deixando o seu like, compartilhando e deixando seus comentários no vídeo. A Revolução Psicológica, Krishnamurti. A vida é séria. A ela cumpre nos consagrar toda a nossa mente e todo o nosso coração. Não podemos brincar com a vida. Há numerosos problemas e tanta confusão no mundo, e há a corrupção social e as várias divisões e contradições religiosas e políticas. Muita injustiça existe, muito sofrer e pobreza. Não apenas a pobreza externa, mas também a pobreza interior. Em vista de tudo isso, todo homem sério e regularmente inteligente, não apenas sentimental ou emocional, percebe a necessidade de mudança. Mudança ou é uma completa revolução psicológica na natureza do ente humano total, ou é uma mera tentativa de reforma da estrutura social. A verdadeira crise na vida do homem, que sois vós e sou eu, é esta: descobrir se há possibilidade de operar-se essa completa revolução psicológica, independentemente de nacionalidade e de todas as divisões religiosas. Nós edificamos esta sociedade. Nossos pais e os pais de nossos pais produziram esta estrutura corrupta da qual somos o produto. Nós somos a sociedade, somos o mundo, e se não nos transformarmos radicalmente, bem no fundo de nós mesmos, não será possível alterar a ordem social. A maioria de nós não percebe isso claramente. Todos, principalmente a nova geração, dizem: precisamos transformar a sociedade. Falamos muito, mas não fazemos nada. Nós mesmos é que temos de transformar-nos, e não a sociedade. Compreendem isso, por favor. Temos de efetuar em nós mesmos, do mais alto ao mais baixo nível, uma transformação de todo o nosso pensar, viver e sentir. Então, só então, será possível a transformação social. A mera revolução física, com o fim de alterar a estrutura externa da sociedade, traz inevitavelmente, como é bem sabido, a ditadura ou o estado totalitário, que negam totalmente a liberdade. Esta transformação radical de nós mesmos é um trabalho que dura toda a vida, e não uma coisa com que nos ocupemos por uns poucos dias e depois esquecemos. É uma aplicação constante, um contínuo percebimento do que se está passando, interior e exteriormente. Nós temos de viver em relação, do contrário não podemos existir. Estar em relação significa viver totalmente. Para tanto, compre haver em nós uma radical transformação. Como poderemos transformar-nos radicalmente? Se isso seriamente vos interessa, haverá comunicação entre nós. Pensaremos juntos, sentiremos e compreenderemos juntos. Assim, como pode o homem, vós e eu, mudar totalmente? Eis a questão. E nada mais importa. É uma questão que interessa tanto aos jovens como aos velhos. Há neste mundo enorme agonia, imenso sofrimento, guerra, brutalidade e violência. Percebemos que muito se poderia fazer se não fosse a vasta fragmentação existente no mundo político, com seus numerosos partidos e nas diversas religiões. Todos falam de paz, mas a estão negando, porque só é possível a paz, a realidade e o amor quando não há divisão.
Assim, ante essa vasta fragmentação existente tanto interior como exteriormente, a única solução é o ente humano produzir em si próprio uma revolução radical, profunda. Este é um problema muito sério, uma questão concernente a toda a nossa vida. Ela implica a meditação, a verdade, a beleza e o amor. Estas não são meras palavras. Impende descobrir uma maneira de viver em que essas coisas se tornem realidade. Uma das coisas mais relevantes da vida é o amor. Mas o que chamamos de amor está associado ao sexo, que se tornou uma coisa sobremodo importante. Tudo parece gravitar em torno do sexo. Por que razão os entes humanos de todo o mundo e de todas as culturas, e independentemente do que eles ditam às sanções religiosas, estão atribuindo tamanha importância ao sexo e a ela associaram a palavra amor? Por quê? Observando vossa própria vida, podeis ver o quanto ela se tornou mecânica. Nossa educação é mecânica, adquirimos conhecimentos e informações que gradualmente se tornam mecânicos. Somos máquinas entes de segunda mão, repetimos o que os outros disseram, lemos exageradamente, somos o resultado de milhares de anos de propaganda. Psicológica e intelectualmente, tornamo-nos mecânicos. Numa máquina não há liberdade. O sexo oferece-nos liberdade. Por alguns segundos, fruímos liberdade. Esquecemo-nos completamente de nós mesmos e de nossa vida mecânica. Eis porque o sexo se tornou uma questão momentosa. O prazer que dele fruímos chamamos amor. Mas o amor é prazer? Ou é coisa de todo diferente, uma coisa em que não existe ciúme, nem dependência, nem ânsia de posse? Devemos devotar nossa vida a descobrir o que significa o amor, tal como devemos devotá-la a descobrir o que é meditação e o que é a verdade. A verdade nada absolutamente tem que ver com a crença. A crença se torna existente quando há medo. Um homem crê em Deus porque em si próprio se acha totalmente incerto. Dada a impermanência das coisas da vida, não há certeza, não há segurança, não há consolação para nossa imensa tristeza. O pensamento projeta uma certa coisa com um atributo de permanência, uma coisa chamada Deus, na qual a mente humana busca conforto. Mas essa coisa não é a verdade. A verdade é algo que só pode ser descoberto se não há medo. Mais uma vez, cabe-nos dispensar muita atenção a compreender o que é o medo, tanto o medo físico quanto o psicológico. Temos na vida esses problemas que não compreendemos e transcendemos. Consequentemente, damos continuidade a uma sociedade corrompida, cuja moralidade é imoral e na qual a virtude, a bondade, a beleza, o amor, coisas de que tanto falamos, depressa se corrompem. A compreensão desses problemas exigirá tempo? É a transformação imediata ou só pode ocorrer através da evolução, através do tempo? Se se requer tempo, quer dizer, no fim da vida alcançaremos o esclarecimento, então, dentro desse tempo, continuaremos a semear os germes da corrupção, da guerra e do ódio. Pode, pois, essa revolução radical interior suceder instantaneamente? Ela pode ocorrer imediatamente se vemos os perigos que nos cercam. É o mesmo que se ver o perigo de um precipício, de um animal feroz, de uma serpente. Há então ação instantânea.
Mas nós não percebemos o perigo da fragmentação que se verifica quando o eu, o ego, se torna importante, e da fragmentação em eu e não eu. Se em nós existe essa fragmentação, é inevitável o conflito, e o conflito é a raiz mesma da corrupção. Assim, cabe-nos descobrir por nós mesmos a beleza da meditação, porque então a mente, achando-se livre e descondicionada, percebe o verdadeiro. Fazer perguntas é importante, não só porque por meio delas nos revelamos, mas porque também, fazendo-as, podemos descobrir por nós mesmos as respectivas respostas. Se se faz a pergunta correta, nela está contida a resposta correta. Devemos pôr em questão todas as coisas da vida: o usar cabelos curtos ou longos, as roupas que vestimos, nossa maneira de andar, de comer, de pensar, de sentir. A mente se torna então sobremodo sensível, alertada e inteligente. Então, a mente é capaz de amar, e essa é a mente religiosa.